A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel Arcanjo, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos familiares, por nós, por todas as nossas intenções, pela paz no Brasil e pela paz no mundo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Discurso de Pedro. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhe disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas,
ouvi essas palavras, Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois dele, diz Davi, eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu povo e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegrias com a visão de tua face. Irmãos, seja permitido dizer-vos com fraqueza do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por essas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia diz, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 109, 1. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor, nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Sumário. Primeira comunidade. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações.
De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nas por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Capítulo 3. A cura de um coxo. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto, levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Quando ele viu que João e Pedro iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: Olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho nem ouro, nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo. E encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. Discurso de Pedro no pórtico. À vista disso, Pedro falou ao povo: Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou porque fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus, que vos entregastes e negastes perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homicida. Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Em virtude da fé em seu nome, foi que este mesmo nome consolidou este homem, que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita à vista de todos vós. Agora, irmãos, sei que fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Deus, porém, assim cumpriu os que já antes anunciara pela boca de todos os profetas que o seu Cristo devia padecer. Arrependei-vos, portanto,
e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Virão assim, da parte do Senhor, os tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Jesus Cristo. É necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus outrora pela boca de seus santos profetas. Já dissera Moisés: o Senhor, nosso Deus, vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. Deuteronômio 18, 15 a 19. Todos os profetas que têm falado sucessivamente desde Samuel anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 22, 18. Foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou o seu servo, para vos abençoar, a fim de que cada um se aparte da sua iniquidade. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora, o nosso Salmo 129, indulgenciado. Do mais profundo abismo, clamei a vós, Senhor, Senhor, ouvi a minha voz. Estejam atentos os vossos ouvidos à voz da minha súplica. Mas em vós se acha misericórdia, e pela vossa lei pus em vós, Senhor, a minha confiança. A minha alma está confiada na vossa palavra. A minha alma espera no Senhor. Desde a vigília da manhã até a noite, espere Israel no Senhor. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e nele há copiosa redenção. Ele mesmo é o que há de remir a Israel de todas as suas iniquidades. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os resplendores da luz perpétua. Amém. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.